Olá, tá começando mais um Cria Podcast. Aqui a gente fala as manhas da favela com quem é cria de verdade e hoje eu tô trazendo um convidado muito especial. Todos os convidados são especiais, mas esse cara, ele tem um baita sorriso. Eu conheço ele pouquíssimo assim, mas de todas as vezes que a gente se encontrou, ele está com esse sorrisão maravilhoso aqui, que é o Michael Mota. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele é morador do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. É a primeira vez que a gente traz alguém do Campo Limpo aqui para conversar com a gente. É formado em audiovisual e telecomunicações. Tem uma produtora uma produtora de audiovisual chamada Dois Neguinho Filmes. Já realizou vários trabalhos, inclusive já trabalhou na Globo, né, como operador de câmera, mas ele vai contar a história dele. Seja muito bem-vindo. Obrigado por essa apresentação calorosa e... Olha o sorriso dele. Vocês estão acompanhando a gente pelo canal Cria Brasil, tem gente que está ouvindo a gente pelo Spotify, mas olha só, desculpa te interromper, mas olha só, gente, vocês que estão podendo ver esse sorrisão. Eu sou um cara sorridente mesmo pra vida. Muito alto astral, assim, é bem contagiante, né? A gente tem que sorrir pra vida porque... já basta as tristezas que a gente não pode, que a gente não tem controle, né? Uhum. E aí se a gente for lidar de uma forma mais difícil, pesada ali, com cara fechada, eu acho que isso influencia em tudo na vida, sabe? Eu sou um cara que tô sempre sorrindo mesmo, sorrisão. E quando você começa o dia sorrindo, você vai terminar o dia sorrindo. Se você começa o dia triste, você vai terminar o dia triste. Eu pelo menos tento. E é contagiante terminar. também, que nem eu falei, né? Bem contagiante. Você tá sorrindo aqui, eu já tô sorrindo também, já tô até mais à vontade. Eu falei pra ele que eu fico muito nervosa, por isso que a gente faz gravar esse podcast. Mas olha só, vamos começar. Eu preciso ouvir a sua história, as pessoas precisam ouvir também. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória. E você mora no Campo Limpo, mas você nasceu no Campo Limpo? Eu nasci no Capão Redondo. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que eu nasci bem no meio ali do Capão Redondo, porque antigamente tinha uma maternidade. Hoje ela é uma clínica, que é o Clinisul, quem conhece ali da região. Eu nasci no Clinisul há muito tempo, tenho 33 anos. Nessa época teve uma maternidade lá e já faz muitos anos que não tem. Então assim, eu sou nascido no Capão, criado no Capão. E hoje morador do Campo Limpo, que tá tudo ali, né? Tá tudo junto perto, ali, tudo né? Junto e misturado, né? E quem nasce no Capão sabe tudo Capão. da ponte pra cá, né? É tudo da ponte pra cá. E as pessoas mudam, mas quando nascem no Capão tem esse sentimento de pertencimento, né? Claro, eu sou Capão Redondo. E já vi casos também de pessoas que falaram assim... Tem gente que fala assim, eu moro ali na divisa entre Capão e Embu. Eu não conheço muito bem a região, assim, sou muito ruim, né? O Campo Limpo tem divisa com Embu das Artes, com Tabuão, que são outros municípios que também faz muito parte, assim, eu acho que a gente, na Zona Sul, assim, eu acho que é quase que um mapa só da Zona Sul, sabe? E teve uma época, por exemplo, eu nasci em Fortaleza, no Ceará, mas eu cresci no Parque Santo Antônio. Inclusive, toda vez que eu falo que eu cresci no Parque Santo Antônio, fim de semana é Parque Santo Antônio, que eu cresci ouvindo Racionais, né? Enfim, mas era Capão Redondo também. Racionais é parte da nossa escola, né? E tem esse lugar também de pertencimento, né, do Capão, Queria aproveitar já de início aqui, parabenizar esse espaço... que eu sei que o desafio que é, né, poder produzir na quebrada, falando da quebrada, sabe? E parabéns mesmo, Obrigada. Tá mandando bem, vi as outras entrevistas, as primeiras que aconteceu, até obrigada. Meu amigo Thiago Simpatia teve aqui. Sim, maravilhoso. O Thiago foi o primeiro, estreou esse podcast. Eu vi isso, para agradecer muito legal. o Thiago também por aceitar o convite. E eu gosto de ouvir histórias, né? Por isso que eu quero trazer cada vez mais pessoas aqui para poder contarem as suas histórias. E eu que agradeço por você aceitar o convite e para poder contar um pouquinho aí. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sou um cara da periferia que minha história de vida hoje é muito diferente de como começou. Porque eu tive a ideia e assim, eu me preparei para ser um atleta. Me preparei para jogar futebol profissional como joguei. Então eu tive assim, a minha adolescência foi me preparando como atleta, então eu não ia para as festas dos meus amigos, eu não viajava com a galera, eu era um cara que ficava ali focado, dedicado. Dormia tarde porque gostava também já comecei a gostar de computador, de falar com a galera, então sempre fui um cara de dormir tarde assim, mas no outro dia de manhã tinha treino, à tarde tinha treino, então a disciplina do esporte me ajudou muito na minha vida, assim, eu fui entender isso lá na frente, assim, sabe? Hoje eu entendo muito melhor até
todo esse ensinamento que eu tive com o esporte, com o futebol. Não só com o futebol, mas com o skate também na rua, que também foi um outro lugar que me ensinou muito a coletividade, sabe? De estar junto com as pessoas, de não fazer nada sozinho, de estar ali um ensinando o outro, sabe? Aprendendo. No futebol, com o coletivo ainda, né? De saber perder, saber ganhar. Isso é bem então, importante. isso pra minha vida foi muito importante, assim, sabe? Esse histórico e essa experiência com o esporte me moldou muito, assim, de quem eu sou hoje. E aí, com 22 anos, eu decidi parar de jogar futebol. Já tinha passado por vários clubes, por vários estados. Eu joguei no Mato Grosso do Sul, eu joguei no Paraná, eu joguei em Rondônia. Caramba. Eu joguei interior de São Paulo em várias cidades. Então você vivia pra isso mesmo. Pra onde Dedicado. que eu vou poder jogar? Alguém vai me dar uma chance? Bora, eu tô indo. E aí você começou no futebol por meio de algum projeto social ou seus pais pagavam escolinha? Meus pais pagaram escolinha e eu fiz uma peneira na Portuguesa. E aí eu entrei na Portuguesa, fiquei 1 ano e meio na Portuguesa. Saí da Portuguesa no Júnior. Eu fui direto pro profissional, assim, com 17 anos eu tinha quando eu atuei no profissional, lá no Mato Grosso do Sul. Eu disputei a primeira, do campeonato estadual, eu disputei a primeira divisão. E de lá eu fui para vários outros clubes, sabe? Isso aí ia pingando de um lugar pro outro, aí não dava certo em nenhum lugar, ficava em casa 2 meses, ia para outro, ficava 3, não dava certo, sabe? E aí assim, essa vivência mesmo com as pessoas, assim, de tá sempre me mudando, tá sempre despedida, então, já, sabe, eu acabei acostumando até com isso de, pô, a gente é amigo hoje aqui, mas amanhã pode ser que a gente nunca mais nem se vê, sabe? Mas você foi construindo relações também ao longo do tempo, você passou por vários lugares, deve ter uma lista de contatos gigantesca. Olha, isso eu me orgulho muito, na verdade, das pessoas que eu conheci na minha vida, quando a gente sabe? fala contatos, parece uma coisa tão pessoal assim, mas de amigos, né? Sim. Uma relação de amizade aí. É que a amizade, quando você é amigo mesmo, você tem um contatinho lá no celular, já, né? Sim, já manda sim. direto, já. Acho que tem esse lugar de... É porque quando eu sou jornalista, eu falo assim, contatos, eu já fico pensando em personagens, né? Você tem um personagem em vários lugares, mas contatos, mas também relação de amigos, Sim, amizade, sim. enfim. Eu me orgulho muito das pessoas que eu conheci nessa trajetória, tanto no esporte e depois ainda com a cultura, com o audiovisual, que aí vem uma parte totalmente diferente do que eu fazia até então, sabe? Eu era uma pessoa alienada, como eu acho que são muitos jogadores de futebol hoje ainda, sabe? Não tinha uma consciência social, não tinha uma consciência racial, não tinha uma consciência de classe, não tinha um entendimento, assim, um pouco da realidade da vida mesmo, sabe? Eu, assim, era muito feliz jogando futebol, sempre curti muito o esporte, sabe? Mas eu comecei a entender que eu não fazia, desculpa, tanta parte daquele lugar, sabe? De buscar outras coisas além do que estavam colocadas ali. Eu lembro que eu ia ler ou escutar uma música, as pessoas já estavam, pô, vamos sair, vamos, sabe? As pessoas se incomodavam comigo quando eu ficava quietinho ali. Eu nunca fui muito quieto, eu sempre fui meio bagunceiro e tal. Apesar de ser tímido, isso é engraçado também. Inclusive falar aqui na frente das câmeras, assim, pra mim é um desafio também, sabe? Que eu falo, não, eu tenho que encarar, eu tenho que falar, eu tenho que E também porque você sempre mostrar tá por trás quem eu das sou. coisas, Normalmente né? eu tô sempre por Normalmente você trás, tá por trás. sabe? E é isso, falei pra caramba, né? Não, mas é isso, eu quero ouvir, estou aqui, ó. Mas me fala, né? Atleta, então você assim, queria ser jogador de futebol. E quando surgiu o audiovisual na sua vida? Assim, Desde quando eu nasci. é? Meu pai é repórter cinematográfico desde quando eu nasci, então ele já trabalhava em televisão, o pessoal conhece ele como Caju. E meu pai é uma lenda, assim, da televisão mesmo, ele trabalha com esporte, assim, desde quando eu nasci e até hoje ele trabalha gravando, sabe? Hoje ele é freelance, então hoje ele vai para vários lugares trabalhando também, tá em um outro momento da carreira dele, mas ele ficou 26 anos na Globo, depois ele tinha ficado antes 10 na Band,
mais um de Gazeta, sabe? Uma Então baita experiência, uma né? baita experiência, assim. Fran, meu pai é uma das... Eu sei que tem mais pessoas na Globo ali que eu conheço que já deve ter feito essa proeza na vida. Mas meu pai pisou em todos os continentes. Pô, Caramba. isso é uma baita experiência na vida, né? De vivência mesmo, sabe? Mergulho muito. E aí eu cresci com ele na TV, gravando as coisas. Meu pai tem uma produtora, fazia casamento, gravava as festas. Tem tanto arquivo de casa criança que meu pai gravava ali, os amigos, sabe? Tô imaginando um Festinha. documentário. Olha, Tem material pra caramba. e aí tem material pra caramba. Eu tenho minha vida praticamente toda documentada, assim. Eu tenho muito material mesmo. Um dia eu vou parar ainda pra Maravilha. fazer realmente esse documentário, não só de mim, mas da história da minha família como um todo, assim. Eu sou irmão do meio de 2 irmãos que têm uma doença rara, então são pessoas especiais, assim, que tem a mesma doença, minha irmã mais velha, meu irmão mais novo, e eu no meio não tenho nada, uma vida super ativa, assim, sabe? Me perdi um pouco do que eu ia falar, mas... Sua referência, eu percebi que sua referência é seu pai. Então, Ele se tornou uma referência, porque assim, não foi ele que me levou a trabalhar com audiovisual, com a TV. Quando eu parei de jogar futebol, eu... buscando, né, as coisas, encontrei o curso de audiovisual. E aí eu vi 2 anos, tecnólogo, pô, e eu tive contato também com audiovisual, fotografia, com uma ex-namorada que eu tive na época ali. Ela fazia um curso chamado Multimeios. Só que é um curso super caro, assim. Eu falei, não, sem chance de fazer isso. O que tem ali perto ali? E aí esbarrei no audiovisual. Eu acompanhei também um pouco do processo dela de fazer trabalho, sabe? Fotografia, escrevia, sabe? E eu achei interessante. Mesmo sabendo que meu pai fazia isso, eu nunca tinha parado pra prestar atenção no trabalho dele, sabe? Eu ia, tipo assim, ia no treino pra ver o... é que pra você era muito comum acompanhar o seu pai, né? E também não entendia muito do que ele fazia, sabe? Era muito distante pra mim. Trabalhava na TV, vendo o jogo, gravando o jogo, passava na TV. Era meio comum, assim. Uhum. E eu fui entender esse abismo do que é esse lugar bem depois, assim. Falei, caramba, olha quanta coisa eu vivi na minha vida achando que era comum e, na verdade, não é nada comum, sabe? Meu pai é amigo do Cafu há muitos anos, desde, assim, jovem. E aí eles têm essa amizade desde então. Essa amizade passou pros filhos também. Então eu sou amigo dos filhos dele, da família toda, sabe? Na época que eu joguei, eu morei na casa dele. Então, pra mim, tava com o capitão da seleção ali, que às vezes pra mim era comum. E eu tava num lugar, sabe? Eu lembro de ver, nós estamos na Copa, eu lembro de ver a Copa de 2002, que o Cafu levantou a taça, que é um orgulho, eu tava na casa dele, sabe? Bacana. E aí foi isso, eu fui esbarrando, assim, nas coisas e o audiovisual acabou, assim, me chamando, assim, sabe? O audiovisual, o jornalismo, sabe? Que entra também na minha vida, assim, acontecendo, não foi eu que busquei, sabe? O audiovisual, sim, por ter parado para estudar a produção audiovisual, Sim. que foi um momento importante também de ter uma faculdade, sabe? Ter uma profissão também, sabe? Conhecimento técnico, né? Principalmente conhecimento técnico, que na verdade acho que faculdade nem deu tanto. Acho que o que deu mais conhecimento técnico mesmo foi o estudo autodidata, assim, sabe? Usando a internet, usando o YouTube, usando as plataformas, revista, livros, sabe? Eu sempre fui um cara curioso de querer entender as coisas e isso acho que me ajudou muito, sabe? A isso, querer cada vez mais entender, buscando e tendo mais repertório sempre, sabe? De um olhar mais técnico, mais crítico, sabe? Das coisas, apesar de tentar ser esse cara de sorrisão leve, sabe? Eu sempre fui um cara que presta atenção no que tá acontecendo, sabe? E isso, o audiovisual também me ajudou muito, porque é isso, as coisas acontecendo aqui, mas eu tenho que estar entendendo. E assim, eu trabalhava com jornalismo. Fui em diversos lugares pelo Brasil nesses últimos anos.
E eu sempre estive atento às coisas que tá acontecendo, tanto pro meu trabalho, mas também pra minha E vida, até porque sabe? as pessoas iam poder enxergar aquilo que você estava vendo através do seu olhar. Precisa ter essa sensibilidade no olhar para poder transmitir isso. E eu sempre tive essa preocupação Isso, também de assim, é uma responsabilidade poder mostrar alguma coisa pra outra, pra mesma pessoa, a gente gravando aqui é uma responsabilidade da gente estar aqui, sabe, diante de um público que vai ver isso. Mas a gente vai falar da referência. E aí você falou assim que até os 22 anos, mais ou menos, você estava seguindo na profissão de atleta, né? Tua carreira de atleta. E aí, a partir dos 22 anos, a partir dessa proximidade com a sua namorada, que já fazia um trabalho com audiovisual, que você teve uma outra percepção do que o seu pai já fazia isso em casa, né? Ele trabalhava como cinegrafista, enfim. Aí você decidiu, poxa, quero trabalhar com isso, quero... Eu fui, assim, na verdade eu fui estudar porque eu falei, quando eu parei de jogar futebol, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu vou estudar pro meu trabalho depender de mim, para meu trabalho não depender só do coletivo, porque eu entendo que no futebol eu realmente jogava bem, eu poderia ter sido um atleta hoje, tá jogando em algum clube, sabe? Mas é o olhar do coletivo que fazia com que eu pudesse continuar ou não, sabe? E é isso, quando eu parei de jogar e decidi, vou estudar, o audiovisual, ele me abriu uma porta gigantesca, assim, de a fotografia, a produção, a música, que eu sempre gostei, então foi algo que também, logo nesse começo do meu trabalho no audiovisual, a música também já me falou, ó, tem um lugarzinho aqui pra você, sabe? Mesmo eu não sendo músico, eu toco um violãozinho ali, arranho, mas não sou músico, assim. Mas eu gosto de juntar os músicos pra poder fazer os projetos, eles fazerem música, sabe? Eu gosto de estar perto da música. Então, quando eu comecei a estudar, foi tudo muito rápido, assim, de juntar profissionais que também estavam a fim de fazer as coisas. E aí, logo na sequência, eu criei a Dois Neguinho, a Dois Neguinho esse ano faz 10 anos. Caraca, eita. Nossa, faz bastante tempo. Eu achei que era uma produtora nova, mas já faz bastante tempo. Faz 10 anos que a gente começou. Eu falo que é quase que 10 anos em um ano, porque esse ano eu saí da Globo e esse ano... E aí eu, assim, profissionalizei, né, mais meu trabalho como produtora. E agora... Você estava tocando em paralelo ali, você estava fazendo um trabalho para Globo. Você só trabalhou para Globo, ou trabalhou para alguma outra emissora? Eu trabalhei, quando eu iniciei em televisão, não sei se uma emissora pode falar, porque a TV da Assembleia é emissora. Na TV da Assembleia Legislativa, a TV Alesp, eu fiquei 3 meses, assim, cobrindo férias de... Nem isso, eu acho que foi até menos. O Braga me deu essa oportunidade lá atrás, que eu agradeço muito. Ele e um outro cara que era amigo do meu pai até na época, falou, você tá estudando aí, eu vou te indicar lá. E aí eu entrei na TV da Assembleia Legislativa como auxiliar, e aí comecei a mandar currículo. E aí foi muito engraçado quando eu entrei na TV, na Globo, porque meu pai já trabalhava lá. Então eu mandei currículo, e eu mandei currículo pra um monte de lugar, assim, e a Globo me chamou. E eu não falei pro meu pai que eu tava passando pelo processo seletivo, né? Ele tava viajando por algum evento, não sei se era Copa na época, não lembro. E ele ficou assim, mais de um mês fora de casa. E foi bem nesse momento que eu tava passando pelo processo seletivo. E aí eu falei, pai, você não acredita? Passei e vou trabalhar na Globo. Ele, como assim? Ele se assustou muito, assim, muito surpreso. Porque eu tinha acabado de começar a trabalhar com audiovisual, sabe? Tava iniciando mesmo uma carreira, assim, um trabalho, mas eu tive uma oportunidade de aprender em um lugar que, assim, foi uma faculdade incrível, assim, sabe? De poder aprender ali com as pessoas fazendo, sabe? Eu entrei como auxiliar técnico, então eu dirigia o carro, mexia ali, arrumava a iluminação, fui aprender. E aí eu estudava, comecei a estudar cada vez mais, assim, e aí estudando. Então foi um processo muito interessante. Como foi, assim, porque seu pai já trabalhava há algum tempo na Globo e você poderia muito bem falar, pai,
falar com o pessoal Não, lá. eu pedi quando eu comecei a estudar audiovisual, que eu comecei a gostar, aí eu falei, pai, vai ver lá. Ele falou, não, você começou agora, primeiro Nossa, rala aí. que isso? É verdade. Muitas pessoas, eu nunca falei isso, mas muitas pessoas devem, talvez pense, eu já falei para os amigos que é próximo, né, mas quem me conhece meu pai lá da Globo, fala, o pai deve ter ajudado ali, mas na verdade não, assim, e meu pai é um crítico do meu trabalho, é um cara que, nossa, ele tá bem assim, é um cara atento com o trabalho, gosta, sabe, ele é crítico com tudo, na verdade. Ele tava vendo TV ali, mas, pô, poderia estar daquele jeito ali. Você nem sabe como que tava ali as coisas, sabe? Eu tenho um olhar diferente dele, também por ter tratado do jornalismo diferente do que ele tratou. Meu pai tava sempre no esporte, sabe? E no esporte não tem muito jornalismo esportivo de fato, sabe? De as coisas acontecer. Não, você consegue lidar de uma forma que você consegue moldar ali, de fazer uma entrevista parada no seu jogo, né? Que tá acontecendo ali. Mas no jornalismo é uma vida real mesmo, sabe? As coisas estão acontecendo ali. Se eu peguei a imagem, peguei. Se não pegou, não dá pra voltar, sabe? Todo dia. Então eu tenho um olhar diferente da dele, assim, até da vida mesmo, sabe? São diferentes mesmo. Tem gerações também diferentes. De gerações, que não tem como não ser diferente, né? Mas aí você criou, né? Fundou a Dois Neguinhos. Isso. Produtora e... Que na época eu não entendia também que eu tava criando uma empresa, assim, sabe? Eu entendi que eu tava criando um movimento com amigos pra falar de arte, cultura, fazer nossas demandas. E aí sim, que queria ganhar dinheiro com isso, sabe? Mas nesse primeiro momento, falou, vamos fazer umas coisas. Então a gente criou uma banda quase que junto com a produtora, que é a banda Verde Café. E uma banda de rock, que eu fiquei trabalhando vários anos com ele. Hoje a gente somos amigos, mas não trabalhamos juntos ativamente, né? Fica só ali nos pitacos, sabe? Da parceria mesmo. E foi assim, um cara muito importante, que vou aproveitar aqui até para citar, que é o Fernando Bueno, Feijão, que foi quem deu o nome da produtora Dois Neguinhos, porque a produtora também Dois Neguinhos não nasceu só do Maico ou do Feijão mesmo. Nasceu de um coletivo mesmo. Tinham muitas pessoas fazendo parte ali desse movimento, que eu não vou nem citar todos os outros nomes para não correr o risco de esquecer. E realmente foram muitas pessoas que trabalharam no Dois Neguinhos mesmo, que criaram assim, a gente fazia evento, a gente fazia vídeo, a gente, sabe, gravava, fotografava, a gente fazia arte pela arte, assim, não era... Até buscava os recursos, a gente fazia os eventos para poder fazer nossos próprios trabalhos, sabe? Mas não entendia isso, assim, de uma forma profissional, né? Entendia no fazer ali, era mais ingênuo, sabe? Mais coletivo, não tinha CNPJ, por exemplo, sabe? De audiovisual, né? Dentro do Capão Redondo. E daí, engraçado, não foi nem no Capão nem no Campo Limpo, porque dentro desse processo, tinha uma amiga minha da faculdade que ela falou, tem minha casa disponível pra gente poder fazer as coisas lá. Mas o que você quer fazer lá? Eu quero trabalhar com arte, eu quero fazer show, eu quero... Eu falei, sério, mas vamos lá ver sua casa. Era uma casa, assim, normal, sala, cozinha, tudo. Eu falei, tá, mas pra gente fazer isso aqui, a gente vai ter que mudar tudo. Pode mudar, pode fazer o que vocês quiserem. E aí eu fui criando, chamando amigos pra poder fazer isso. E como eu falei, eu não tinha essa experiência, sabe? Mas aí também já começou eu já comecei de ver as coisas acontecendo a partir do coletivo mesmo, sabe? Isso também foi um grande aprendizado de falar, olha, mesmo sem grana, a gente conseguiu fazer muita coisa legal, sabe? Fazer, né? De verdade, muita. Que é isso? Claro que com recurso, com grana... É, mais fácil, vamos né? lá, vamos colocar as coisas aqui, vamos dá fazer uma baita estúdio, produção. tá ligado? É isso, sem grana é mais difícil, mas que dá pra fazer, dá, sabe? Acho que essa busca pelo conhecimento também foi fazendo com que eu crescesse profissionalmente, pessoalmente, sabe? E o importante é fazer, né? Começar, né? Porque se não reunir isso, é bem difícil. É bem difícil. Aí quando você começa, e aí começa a ter visibilidade também, né? E também vai adquirindo mais conhecimento. Não dá para você ficar esperando
trabalhar na Globo, já começar a trabalhar na Globo, sim, né? Sim. E às vezes também isso faz parte do processo também, né? De aprendizado, adquirir conhecimento e tudo mais. Eu entendo, Fran, que minha própria carreira, minha própria trajetória, o que aconteceu comigo não é um exemplo do que acontece normalmente, sabe? Eu sei que eu sou um cara privilegiado de falar assim, agradeço muito toda a minha vivência, toda a minha trajetória, porque eu sei que pessoas que vêm do lugar onde eu venho, normalmente não tem essa mesma história para contar, sabe? Uhum. Então eu sou um cara muito grato à vida, às coisas, sabe? Não sou um cara religioso, mas eu entendo que a gente faz parte de um todo, sabe? Todo mundo que tá aqui, o pessoal que tá ali atrás das câmeras, a gente tá aqui junto, sabe? Eu acho que é algo importante da gente entender que a gente faz parte desse processo, que é a vida, né? Que é a gente tá aqui juntos, parado, sentado, olhando, respirando, vivendo, sabe? Eu sou um cara que eu dou muito valor ao hoje, aonde a gente tá, o que que a gente tá fazendo, sabe? Mesmo entendendo que a gente tem um passado, que a gente projeta o que a gente quer no futuro, sabe? Uhum. E é isso. Pergunta aí alguma coisa aí pra eu... Vou falando aqui, às vezes. Não, mas é que é bem profundo isso que você tá falando, né? Mas de você viver o presente, né? Viver o momento. Tem aquele problema da ansiedade, porque é você ficar pensando no futuro, e tem a depressão que você tá pensando no passado. Acho que tem que viver o agora, né? Esse momento. Viver presente, acho que faz muito sentido o que você está falando. Você trabalhou durante muito tempo na Globo, né? Você passou pelo jornalismo, você trabalhou só no jornalismo ou passou por outras? Eu trabalhei em vários... Quando eu entrei na Globo, vários setores da Globo, porque quando eu entrei, a Globo não era tão dividida igual é hoje. Hoje é bem setorizada mesmo. Quer dizer, e não é, porque a Globo tá passando por um processo de mudança, eu tô pensando aqui, eu falei, já não é o jeito que eu ia falar. São tantas mudanças que eu nem sei como tá hoje, porque eu não tô mais lá, mas quando eu entrei na Globo, eu entrei como auxiliar técnico, então eu prestava serviço, assim, pros programas da casa geral, então era esporte, entretenimento, jornalismo. Então eu trabalhei ali do lado de pessoas incríveis de vários segmentos. E aí a Globo foi e segmentou o auxiliar do jornalismo trabalha no jornalismo, o auxiliar do esporte trabalha no esporte. Só que quando veio essa fase, eu fiquei no jornalismo, eu já tinha, sei lá, alguns anos trabalhando em vários setores, e acabei ficando no jornalismo trabalhando muito no Globo Repórter. Eu fiquei há alguns anos trabalhando lá. E também no Profissão Repórter como assistente, fiz várias viagens pelo Brasil, em matérias assim incríveis que... Eu sou um cara que eu gosto muito do trabalho que eu fiz nessa minha trajetória, então eu gosto de rever, gosto de ver, vou lá, porque acho que foram trabalhos importantes mesmo no audiovisual, onde são coisas das quais eu acredito, sabe? Uhum. Das quais eu tenho orgulho de mostrar, de falar, E aí eu fiquei 4 ou 5 acho, como auxiliar técnico. E aí eu passei para repórter cinematográfico, que é muito legal também essa minha transição, porque eu ficava gravando, eu tinha esse paralelo, né, de trabalhar fora, tanto na Noise The Guin como freelando, fazendo foto, vídeo. Aí tinha uns vídeos também da minha própria produtora, eu precisava contratar um editor. Às vezes não tinha grana, demorava ali para sair ao trabalho. Aí eu comecei a editar também, então foi também um passo importante de eu conseguir dar sequência aos trabalhos que eu acabei fazendo. Uhum. Nessa transição que eu passei para repórter cinematográfico, eu fui fazendo uns trabalhos paralelos à Globo, e aí eu comecei a mostrar pro pessoal lá dentro da Globo, olha, eu tô fazendo isso aqui, tô fazendo isso aqui. E foi assim que eu ganhei uma chance de falar, ó, o que você acha de ser repórter cinematográfico em um lugar onde eu praticamente já trabalhava, que era o Profissão Repórter. Uhum. Então, quando eu passei para repórter cinematográfico na Globo, eu fui pro jornalismo, eu fiquei 6 meses nos programas locais,
E fui pro Profissão Repórter trabalhar viajando o Brasil todo, sabe? Eu acho que a gente se conheceu quando você estava fazendo uma cobertura do massacre dos 9 jovens aqui em Paraisópolis. Sim, sim. Né, que você já estava no Profissão Repórter. Sim, foi lá mesmo que a gente conheceu, exato. A gente conhece há pouco tempo, vai fazer 3 anos. Mas aí depois disso você veio algumas outras vezes, você já estava com outros programas de jornalismo também. Aham. E eu não sabia que era da região, que você era do Campo Limpo, por exemplo, que era tão perto, já conhecia o Mota e a gente se conheceu dessa forma. Eu fazendo assessoria de imprensa aqui em Paraisópolis e o Mota acompanhando, fazendo as coberturas jornalísticas. Mas aí você saiu da Globo e aí você resolveu focar, se dedicar na sua produtora, porque você estava conciliando as duas coisas. Porque o tempo inteiro que eu fiquei na Globo, eu fiquei, além do meu trabalho com a produtora Dois Neguinho, antes da Dois Neguinho, eu fui convidado a fazer parte de uma agência que chama Eu Choque. É uma agência de eventos que faz eventos na quebrada. Então eles, inclusive, ó, essa camiseta aqui, Versos em Versos, é de um sarau que a gente produz pelo Eu Choque. Então, muito legal, gostei da camiseta, gostei da estampa. Que inclusive esse ano está completando 10 anos. Caramba. Então pode ver como... eu entrei na Eu Choque no 3º ano de Versos em Versos. E dentro do Eu Choque a gente criou uma rádio, a Rádio Mixtura, que hoje funciona dentro da agência Solano Trindade. Bacana. Então, assim, é isso, eu fui me envolvendo, assim, as coisas foram acontecendo. Por isso que eu falei que minha história não é um pouco do comum, porque eu fiz muitas coisas por conta da rede que eu tava ali, que eu fui inserido, coisas muito interessantes, sabe? Eu criei uma rádio do lado do Dico, sabe? Que funciona hoje, tá? Coloquei aí, ó, Rádio Mixtura, tá rolando, tá no ar, sabe? Baixa o aplicativo. Então, eu mergulho muito desses feitos, sabe? Hoje eu tô à frente da produtora, mas também tô no mercado de trabalho de poder... É isso, atender outras demandas das quais eu não conseguia já nesses últimos anos, sabe? E eu entendo que, assim, o audiovisual, ele abre uma possibilidade da gente aprender muito, seja não, em todas as formas, sabe? Porque um dia a gente tá tendo o prazer de ser entrevistado aqui, que não faz parte do audiovisual, mas né? Mas, assim, a gente... Um dia hoje, por exemplo, vou falar de hoje. Hoje eu entrevistei uma profissional que era condutora ela dá aula para mulheres que estão com dificuldade de dirigir. Eu entrevistei hoje uma mulher que tem um consultório de estética. Isso para um canal de empreendedorismo. Então, assim, o audiovisual, ele abre essa oportunidade de você conhecer as pessoas, conhecer outros mundos, outros universos, e eu acho isso encantador, sabe? É maravilhoso. Nesses anos todos de profissão, de acompanhamento, de trabalho como repórter cinematográfico, qual a imagem que foi mais difícil você registrar? E qual foi assim que você ficou encantado? Falei, gente, eu preciso mostrar isso aqui de uma forma que as pessoas precisam entender que é isso daqui. Tem uma imagem muito marcante para mim que... foi estar em um barquinho no meio do Amazonas, chegando e ver um monte de indígenas pelado. Assim, eles estavam aguardando a gente, que sabiam que a gente estava acompanhando a CESAI, que é uma equipe médica que estava indo vacinar esses indígenas, que foi uma expedição de recém-contato que a gente acompanhou, eu acompanhei pelo Profissão Repórter, ao lado da jornalista Daniele Zampolo, e que a gente ficou um tempão ali negociando com a FUNAI e conseguimos, sabe? Isso pra mim foi assim, um momento muito mágico na minha vida, assim, de... Primeiro, ser recebido pelos indígenas de uma forma respeitosa, porque eles realmente estavam abertos a nos receber, e tratar eles de uma forma respeitosa, colocando isso em rede nacional, na Globo, sabe? Essa é uma imagem que pra mim me marca muito, assim, sabe? De ver uma sociedade inteira em poucas pessoas. Imagina, pessoas peladas aqui
que não tem contato com nada que tá aqui na nossa volta, sabe? Que vive na floresta, sabe? Que... Nossa, nunca tinham visto gelo. Imagina, colocou o gelo assim na mão do menino e ele, olha, 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 sabe? Não falam português, são brasileiros, sabe? E assim, poder contar essa história pra mim... Nossa, eu lembro que eu tava eufórico, assim, nessa viagem de feliz mesmo, sabe? De falar, olha só aonde eu tô, o que eu tô fazendo, sabe? Eu realmente acho isso muito importante. Tô fazendo parte da história, de fato, sabe? Contando, né? E contando. E hoje é isso, eu fazia parte dessa história contando na Globo. E hoje estou super feliz de fazer, de contar essas histórias de pessoas próximas a mim, sabe? De poder estar aqui contando a minha própria história também, sabe? Então, eu sou um cara que eu tô no gás de fazer as coisas, sabe? De viver, de contribuir, de estar junto, sabe? Eu posso parecer um pouco clichê, sabe? Falar, puta, esse moleque fala coisas clichê, mas é um pouco de realmente do que é bom mesmo ser ouvido ou falado, entender com que as minhas próprias ações possam fazer parte disso, sabe? Às vezes é tentar buscar na gente o que a gente quer do mundo, sabe? Então, eu sou esse cara, assim, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? E tô feliz com essa trajetória, tô feliz comigo hoje, sabe? Passei um tempo agora nesse final, até de trabalhar na Globo mesmo, de estar muito cansado, sabe? Fisicamente, mentalmente, sabe? De lidar com o jornalismo de uma forma com que as coisas... É muito pesada, sabe? O dia a dia do jornalismo mesmo, a correria do jornalismo, a pressão, sabe? De ter que entregar e sair hoje, ter que ser criativo, gravar, voltar, ir lá e fazer toda a correria que eu já faço fora. E eu também tenho minha família, eu tenho uma filha, sabe? Então, assim, eu tava muito cansado. Eu falei, eu precisei desse tempo, sabe? De falar, não, vamos dar uma segurada aqui pra você também realmente entender o que você faz. E o que eu faço é pra gente da periferia mesmo, sabe? O meu trabalho é voltado pra periferia, e que eu consiga levar isso de uma forma bonita, sabe? De uma forma com que a gente... seja potente, sabe? Como que eu vejo que nós somos, sabe? Eu acho isso fantástico e tem muito a ver com o nosso propósito, o meu propósito, o propósito da CRIA, sabe? De dar visibilidade para as iniciativas das favelas, isso é muito legal. E acho que seu trabalho também está fazendo isso, né? Para os coletivos, para os artistas, isso é muito bacana. Não, e eu quero trazer grandes marcas de poder fazer trabalhos gigantes. Não só pra periferia, mas que a periferia entenda que ela pode também, sabe? Pra gente ter exatamente esse lugar de falar, não, a gente pode fazer coisas incríveis, como eu já vejo que a gente já faz, sabe? Uhum. Festival Percurso que a gente faz ali, que faço parte, já teve ano que teve 10.000 pessoas, sabe? De graça. E pra mim isso é uma potência, sabe? De poder realizar algo tão grande coletivamente também, sabe? Isso é fabuloso. Eu tenho uma coisa que eu penso até do meu trabalho fotográfico, assim, o audiovisual ele traz isso de poder registrar a vida, né? E poder colocar isso com a gente e vendo coisas bonitas da vida, isso é muito legal, porque o jornalismo ele me trouxe muita tristeza do que eu vi na vida, sabe? Trabalhar com direitos humanos, trabalhar denunciando coisas absurdas que acontecem na vida. Você falou assim, trabalhando em profissão repórter, a gente sabe qual é a pegada da profissão repórter, né? Do jornalismo realmente que mostra situações bem difíceis. Eu te pergunto assim, qual foi a situação que foi mais complicada para você para registrar? Justamente porque profissão repórter a gente sabe como é o trabalho, né? E tinha que mostrar duras realidades, reportagem, era um trabalho de jornalismo mais voltado para o investigativo também, né? Sim. E aí você tá falando de direitos humanos, e aí quando você também falou assim, que resolvi parar porque eu cansei, e não é só o cansaço físico, né? E às vezes a gente tá lidando com tanta situação. O físico tava indo ok, sabia? Foi mental mesmo mental que eu falei. Mesmo, não só mental, mas também acho que tem uma coisa que esbarra, que é importante até eu falar aqui, que
que até a remuneração para esse cara que vem da onde eu venho. Porque se eu fosse um cara branco, certeza, com o trabalho que eu fiz na Globo, hoje eu estaria bem. Não tenho dúvida disso. Acho que tem esse lugar de estrutura mesmo, sabe? De entender suas próprias potências ali e lidar com isso de uma forma diferente do que lidam, sabe? Pra gente é mais difícil mesmo, sabe? Essa é uma coisa real mesmo, isso que eu ia te perguntar. Quando você trabalhou na Globo durante 9 anos, como era a Globo há 9 anos atrás, né? Tinha muitos cinegrafistas negros, tinha... tem pouco até hoje. Hoje eles dizem que eles estão mudando um pouco, né? E a gente está vendo que está mudando, mas assim, está mudando realmente porque é a política da empresa, ou é porque a gente sabe que tem a questão das cotas, vamos dizer assim, né? Tem essa questão das cotas, sim. Quer entrar na questão da diversidade, quer tentar ser inclusiva, mas é inclusiva de fato. Se eu falar que a Globo é inclusiva de fato, eu vou estar mentindo, assim, dentro dos seus funcionários, assim, sabe? Porque se falar que tem gays lá dentro, tem. Se falar que tem pretos lá dentro, tem. Deficientes, pouquíssimos, sabe? Então, assim, eu acho que tem uma vontade de se fazer mudanças, tem ações para isso, mas ainda acho que está muito no começo disso realmente ser refletido dentro do quadro dos funcionários, sabe? Eu acho que isso ainda, se pegar os diretores da Globo, perguntar agora. Deve ter hoje. Na verdade, já tinha quando eu saí da Globo uma diretora no comercial, que é negra, não recordo agora o nome. E claro, tem grandes nomes dentro da Globo de pessoas negras, mas assim, não é proporcional à empresa, sabe? Não tem o mesmo espaço para falar e para poder decidir realmente como tem... Uma coisa que eu tenho percebido, assim, porque eu tenho um contato, né, com algumas pessoas que trabalham na Globo, principalmente o Thiago, né, por exemplo, que aí eu acho que agora está tendo uma abertura de pautar mais, né, a favela, e porque talvez está dando mais espaço para essas pessoas, né? Não sei como era antigamente, né? Tinha pessoas negras, mas elas não poderiam falar sobre determinados assuntos, ou talvez não teriam a liberdade de pautar determinados assuntos. Hoje eu vejo, pelo menos que está parecendo que está caminhando para um lado que está tendo mais um compromisso, entre aspas, ou uma... Estão a emissora está sendo pautada, o jornalismo está sendo pautado, né? Pelas pessoas, está dando oportunidade para determinadas pessoas e está conseguindo, de certa forma, entrar e ir por esse caminho. Eu acho que essa vontade de mudar a realidade que ainda hoje existe, sabe? Falar que a Globo tem vários funcionários negros, gays, trans, deficientes, imigrantes, não, a gente ainda está longe dessa diversidade, assim, de falar, é uma empresa que realmente tem essa diversidade dentro dos seus quadros dos seus funcionários. Mas eu acho que a Globo hoje presta um papel muito importante de levantar o respeito pela diversidade, sabe? É o maior canal de comunicação e tá falando que tá tudo bem de um homem ou uma mulher se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, sabe? E tá tudo bem de fato. O que eu ou você ou outras pessoas tem que se intrometer na vida particular, assim, afetiva de outra pessoa, sabe? Primeiro que eu não consigo nem entender muito bem. Eu acho que entra na discussão para poder promover o respeito, né? E a Globo né? acho que tem feito entra nessa discussão, isso, fala, olha, isso aqui é normal, respeita, mas né? eu acho que ainda hoje não reflete no seu quadro de funcionário de fato, sabe? Hoje ainda são poucos negros em cargos de lideranças, em cargo importante. Quando você vê os negros, você tá ali no restaurante, tá ali na técnica, sabe? Ainda que hoje a gente tem um Manuel Soares, um Thiago Simpatia, uma Valéria Almeida, uma Rita Batista e tantos outros que tem, ainda é muito pouco perto do que precisa ter, perto do que precisa ser discutido, sabe? E eu acho que a gente ainda também
passa muito tempo discutindo coisas Referência, já percebi que essa referência é seu como pai. o caso de discutir o Então, racismo, ele se mas eu tornou acho que a uma gente referência. ainda perde Então, assim, espaço não foi ele para que poder levou falar de trabalhar coisas a importantes foto também, que visual, são nossas tecnologias mesmo, nossos Quando eu parei afetos, de jogar futebol, nossa cultura, nossas riquezas. Eu acho que buscando, ainda a né, as gente coisas, tem que conteúdo buscar esse lugar de E aí eu vi 2 potencializar anos coisas tecnológicos, boas de nós negros, E eu dessas tive contato diferenças, também, diferentes pessoas, sabe? fotografia, Dos gays com uma mesmo. Qual é namorada as na época. peculiaridades que os gays têm, que o LGBTQIA+ tem, que a gente pode aprender, sabe? Essas pessoas têm tanta a nos ensinar, sabe? As pessoas com deficiência, sabe? As pessoas que têm algum tipo de diferença, ela tem tanto para poder trocar que a gente acaba ignorando-as, sabe? E eu acho que não dá um espaço não devido, dá o né? devido espaço, sabe? Ainda hoje eu acho que dentro, e não só da Globo não, eu falo praticamente, sei lá, todas as empresas brasileiras, sabe? Uhum. Não tem essa questão de fato colocada assim, a gente vai ter essa diversidade mesmo dentro da empresa. Eu até entendo. Não só por pra uma série de parecer ser questões, legal, Não né? só pra parecer ser legal, Porque acho que é isso, tem um discurso, tem a vontade, mas ainda a realidade é outra. E aí tem aquela coisa de você quer fazer uma política voltada para as pessoas negras, você precisa incluir as pessoas negras nesse debate. Para as pessoas com deficiência, precisa incluir as pessoas com deficiência. Não só no É, mês de não novembro, pode- lá, 20 de novembro, vamos chamar os negros Vamos aí, ouvir o vamos pessoal, chamar o a que preta. faz sentido, né? Acho que Tem que é ser uma construção em conjunto. Assim como eu costumo falar, que se é para falar sobre a favela, tem que falar com a gente que está dentro da favela, né? Construir essa narrativa com quem realmente sabe quais são as necessidades, né? Porque senão as pessoas que são de fora de qualquer determinado assunto, se não conhecer, vai retratar de uma forma errada. Sim. O jornalismo tá aí para mostrar isso a todo momento. Olha o quanto que a gente tem hoje de fake news, coisas bizarras, assim, que você vê as pessoas falando, discutindo, você fala, meu, tanta coisa importante pra gente poder trocar entre nós, de uma relação humana mais interessante, e a gente tá falando, sabe, de coisas absurdas, sabe? É igual, eu faço um paralelo sempre com o estereótipo da favela, né? Porque como a gente cria, por exemplo, trabalha com comunicação, focando em dar ênfase, dar visibilidade para negócios de impacto social, para transformação social, e aí a gente fica meio barrado, ou a gente surgiu, na verdade, para poder tirar esse estereótipo da favela marginalizada, né? Então, é preciso também quebrar outros estereótipos, né? E dar uma devida atenção para que de fato né? E hoje acho que eu fico muito feliz de ver, por exemplo, a cria, de ver até pessoas ali no seu pequeno mundo potencializando a sua própria vivência, sabe? Hoje, olha quantas pessoas, às vezes você entra no Instagram lá, você nem conhece a pessoa, você vai ver a pessoa tem 500 mil seguidores, sabe? Hoje tem grandes potências que eu acho que em algum momento a gente vai conseguir, eu acho que a gente até tá fazendo, isso é uma prova disso, sabe? Conseguir unir forças. Sim. Cada vez mais, Conectar. sabe? Pra cada vez mais chegar em mais pessoas. Vocês que já estão vendo, já compartilha, gostou, manda. Porque eu acho que isso é o que faz girar mesmo, sabe? É o que faz continuar isso acontecendo. É o que faz a gente se ver. É o que faz a gente acreditar que a gente pode também, sabe? A gente se conhecer, né? A gente se entender, a gente se conectar. Eu acho que é muito importante. Isso é muito bacana. Eu estou muito feliz com essa entrevista. Mota, foi um prazer gigantesco te receber aqui, te conhecer. Olha só, a gente estava conversando nos bastidores e a gente eu já conhecia os projetos que o Mota falou aqui, a rádio, enfim, outros. Não sabia nem que eu fazia parte. Não sabia que você fazia parte, conhecia algumas pessoas e a gente não tinha se conectado. A gente foi se encontrar mesmo por causa do jornalismo, da assessoria de imprensa, eu fazendo assessoria de imprensa e você fazendo reportagens e nem sabia que a gente, né, tinha uma rede em comum. E foi um prazer gigantesco. Nossa, o prazer é meu. Conversar com você, conhecer mais um pouco da sua
história. Queria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser conhecer o trabalho do Mota, conhecer a sua produtora audiovisual. Queria que você me dissesse também o que você espera, como você se imagina daqui a 5 anos. Eu sempre faço essa pergunta, porque daqui a 5 anos, isso aqui vai estar registrado, né? Então eu quero voltar e ver realmente o que mudou na sua vida. Tá, legal. Então o que você espera? Daqui 5 anos eu espero, além de trabalhar do que eu trabalho hoje com audiovisual, estar inserido de uma forma mais ativa na educação. Poder estar formando jovens, tanto no audiovisual como em outras linguagens, seja teatro, música, poder contribuir com o processo educacional das pessoas, diferente do que eu faço hoje, sabe? Hoje eu sou um cara do audiovisual e que faço projetos e eventos além do audiovisual, mas que eu quero estar cada vez mais inserido nesse lugar de educação, sabe? Esse é um desejo que eu tenho e que eu espero que daqui 5 anos esteja acontecendo, sabe? E queria agradecer muito estar aqui, esse espaço. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, de verdade. Vocês sempre me trataram com muito respeito, sabe? Isso, eu tenho um carinho muito grande, sabe? De chegar em um lugar e ser tratado, pô, eu vou lá que a galera gosta do meu trabalho, sabe? Eu sempre senti isso aqui, fico feliz de estar aqui. E desejo muito sucesso, tanto ao podcast quanto ao trabalho de todos vocês. Obrigada. Eu que estou feliz, meu sorriso aqui, eu não estou me contendo aqui. Já vou me colocar aqui, ó. Tô igual o seu sorriso agora. Ó, meu sorriso, o sorriso do Michael. Pode me chamar para trabalho futuro também, que estamos aí também para poder, contribuir nessa... Então fala isso, a rede social, seu Instagram da produtora. Da produtora é @2neguin. E é neguin mesmo, G-U-I-N. O meu Instagram é @MaiconMota. Maicon é M-A-Y-C-O-M. E olha que a galera escreve meu nome errado, assim, muitas vezes. Não, eu tava chamando de Mike, porque nós temos um Mike aqui na produção. Aqui na câmera, aqui, sangue bom. Então, Maicon Mota, M-A-Y-C-O-M e Mota com T só. E aí tem da Rádio Mixtura, @Rádio Mixtura, @Euchoque Produções, @Agência Solano Trindade, Filho Sem Asas. Caramba, quanta coisa. Olha que maravilha. Muito bom, muito bom. E eu queria aproveitar também e pedir para vocês seguirem Cria Brasil, @Cria Brasil Comunicação. Podem me seguir também no Instagram, Fran Rodrigues, _jornalista. O Cria Podcast também, @podcast Cria Brasil. Segue a gente no YouTube, eu já falei, né? O canal Cria Brasil Comunicação. E a gente está no Spotify também, Cria Podcast. E é isso, gente. Muito obrigada. Mota, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.